Oiê, eu sou Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo e hoje eu vou tecer com vocês o passo a passo dessa almofada linda e super charmosa. Olha que ideia diferente! Vou usar o fio outono da Círculo, um lançamento da coleção dos fios diferenciados 2025, que assim como no mundo da moda, fica perfeito para fazer as peças de decoração. Se você gostou, fica aqui comigo e vamos para o passo a passo. Vou usar os seguintes materiais: fio outono da Círculo 5 novelos, agulha para crochê número 10 a 12, agulha de tapeçaria ou passa-cordão para fazer a costura e o arremate e enchimento para a almofada 40 por 40 centímetros. Inicio a almofada fazendo um cordão com 30 correntinhas. Essa almofada que eu vou trabalhar vai ter 40 por 40 centímetros. Depois disso, pulo as duas primeiras, venho na terceira corrente e começo a trabalhar um ponto baixo para cada correntinha de base até chegar ao final do cordão. Chegando ao final do cordão, eu viro o meu trabalho e vou continuar a carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final da carreira, onde vou fechar com um ponto baixíssimo e dar início à próxima. Chegando aqui no final, eu já fiz o último ponto, vou pular aquela correntinha de base, venho no primeiro ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já conto como o primeiro ponto da carreira. Depois disso, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até dar a volta em toda a carreira. Eu não faço aumentos, eu mantenho a mesma quantidade de pontos, ou seja, toda a volta da carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei ao final da carreira, já fechei com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha que eu já conto como primeiro ponto baixo. Agora eu vou começar a primeira carreira do ponto fantasia, que é feito em duas carreiras. Nessa primeira carreira eu faço um ponto baixo e um ponto baixo alongado. Eu vou voltar duas carreiras para baixo, ou seja, bem lá na divisão onde eu fiz as correntinhas iniciais. Faço um ponto baixo alongado. O próximo, um ponto baixo. Cuidado para não voltar no mesmo ponto, eu vou percorrer ponto a ponto. Venho aqui no próximo ponto, vou descer lá na carreira de baixo e fazer duas carreiras para baixo, um ponto baixo alongado. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo alongado. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo alongado. Dessa forma, eu vou percorrer toda a carreira. Chegando aqui na voltinha, eu continuo tudo igual, ó. Fiz um ponto baixo, faço um ponto baixo alongado, um ponto baixo e um ponto baixo alongado. Nas laterais, ele fica assim, ó, baixo com baixo, alongado com alongado. Então, fica até mais fácil de posicionar os pontos, ó. Dessa forma, eu vou até o final da carreira. Um ponto baixo e um ponto baixo alongado, que ficam na mesma direção da carreira que eu fiz na outra lateral. Chegando aqui desse lado, vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo e seguir para a próxima carreira, que é a segunda carreira do ponto fantasia. Cheguei aqui no final da carreira, já fechei com um baixíssimo e eu vou vir aqui em cima do primeiro alongado que eu tenho. Faço uma correntinha que já corresponde ao primeiro ponto que fica bem em cima do ponto alongado.
Sobre o ponto baixo, eu vou vir aqui pegar uma alcinha desse alongado de um lado, uma alcinha do alongado do outro e vou fazer um ponto baixo. Então, já fechei as duas alcinhas, de um alongado de um lado, de um alongado do outro. Sobre o alongado, eu faço um ponto baixo. Sobre o baixo, eu busco uma alcinha do alongado de um lado, uma alcinha do outro e faço um ponto baixo. Sobre o alongado, um ponto baixo. Sobre o ponto baixo, fecho as duas alcinhas do alongado, uma de um lado, uma do outro, e faço o ponto baixo. Então, ele fica parecendo uma casinha, ó. Fica esse formato triangular quando eu fecho as duas alcinhas, uma de cada lado, do ponto alongado. E sobre o ponto alongado, sempre vou fazer o ponto baixo. Dessa forma, trabalho até dar a volta em toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, fecho com um ponto baixíssimo e vou dar início à próxima carreira. Faço uma correntinha e aqui onde eu fechei as duas alcinhas do alongado, onde fica essa forma triangular, eu vou passar a agulha e fazer o alongado. Sobre o ponto baixo, eu faço ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, sobre o formato triangular, eu passo a agulha e faço o meu ponto alongado. E dessa forma, eu trabalho toda a carreira. Onde eu tenho baixo, eu faço baixo sobre baixo, e onde eu prendi as duas alcinhas, ficando com esse formato triangular, eu faço o meu ponto baixo alongado. Dessa forma, eu vou percorrer até chegar na altura desejada para a almofada. No meu caso aqui, a minha almofada tem 40 por 40 centímetros, então eu trabalho até completar ali 39, 40 centímetros, para depois fazer o acabamento, sendo que sempre faço uma carreira fazendo alongado e ponto baixo, e a outra carreira fazendo ponto baixo sobre o alongado e sobre o ponto baixo, prendendo as duas alcinhas do ponto baixo alongado, uma de um lado, uma do outro, e faço um ponto baixo. Vou trabalhar, então, adiantando a minha aqui. Quando eu atingir o tamanho desejado, eu volto para a parte do acabamento. Continuei trabalhando, já fiz aqui mais algumas carreiras e olha que lindo esse ponto. Agora, eu vou continuar trabalhando até atingir a altura desejada. No meu caso aqui, a almofada terá 40 por 40 centímetros. Continuei trabalhando, já completei os 40 centímetros na altura. Agora, vamos para a parte do acabamento, fazendo a costura depois de colocar o enchimento na almofada para finalizar a peça. Já coloquei o enchimento que eu comprei pronto, 40 por 40, dentro da almofada. E agora, eu vou pegar a agulha passa-cordão, ou como eu disse, uma agulha de tapeçaria mais grossa, para fazer a costura. Para fazer a costura, eu já dobrei aqui a almofada bem certinha. E eu vou passar de um lado e do outro só nas alcinhas de fora. Eu vou deixar aqui um pedacinho de fio para o arremate, então venho na alcinha de fora desse lado, na alcinha de fora do outro lado e passo o fio. Próximo ponto, alcinha de fora de um lado, alcinha de fora do outro e passo o fio. E dessa forma, eu vou costurando até chegar lá ao finalzinho, deixando ela já completamente fechada, para depois fazer o arremate. Já finalizei a costura até chegar lá na outra pontinha, com a própria agulha passa-cordão.
Eu já fiz o arremate, dando nozinho, levando o fio por dentro e cortando o restante. Dessa forma, a peça já fica prontinha. E dessa forma eu também finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitem para compartilhar o vídeo e seguir a Círculo nas redes sociais.